que aquela família vive, para a gente ver que plano é esse que a gente vai estar trabalhando com ela. Aplicação de instrumentais, visitas monitoradas, elaboração do PIA, e os relatórios de acompanhamento. Então, o programa, ele sempre, desde de muito tempo, a gente mantém a vara da infância e juventude informada dos passos que a gente dá com aquele processo dentro do programa. E antes, a gente informava a cada 4, né? E depois passou, então, a cada 3. E nesses relatórios, a gente vai fazendo os relatórios informativos, até que a gente tenha, junto com a rede da família, um parecer, né, e uma sugestão de conclusão para aquele caso. Meses. Mas também o informativo a qualquer momento. Se tiver alguma coisa relevante ou se a gente for solicitado, aí pode ser a qualquer tempo. Na fase média, então a gente vai fazer o quê? Vai aprofundar a escuta e o histórico, reflexões e reconhecimento, aí sim, aí a gente já começou a trabalhar um tempo com a família, então a gente já começa a trazer a família a fazer determinadas reflexões, né? Então, será que foi mesmo o vizinho que denunciou e eu não tive nada a ver com isso? Então foi a enfermeira do centro de saúde que não gosta de mim e que acabou, né, criando tudo isso? Ou se, de fato, eu, família, tive alguma coisa a ver, né, com essa medida. Ou se eu, de fato, né, por uma questão minha de dependência, ou uma questão minha de cultura, de educação, eu acabei cometendo determinadas coisas que fizessem, né, com que esse afastamento acontecesse. Aí a gente vai definir o foco, porque aí a gente já conheceu um pouquinho, tanto daquela família nuclear, como a gente já começou a abrir foco para a família extensa e pessoas significativas daquela criança. Então, a gente vai definir o foco. Quem, então, vai ser? Os genitores, então, vai poder, né, mudar aí a maneira de se organizar e vai poder receber a criança, ou foca os genitores? Não, acho que a gente vai precisar de uma tia, de uma avó, então... Mas sempre pessoas que tenham alguma relação com a criança. Né, sempre pessoas que tenham algum significado na vida, ou pessoas que não tenham laços consanguíneos, mas tenham essa questão de vínculo afetivo. Nessa fase do acolhimento médio, a gente também tem um estreitamento com essa rede de serviços, porque quando a gente for fechar um parecer lá na frente, essa rede ela vai ter que estar com a gente e ela vai fechar um parecer em conjunto. Quando a gente mandar relatório conclusivo lá para a vara da infância, essa rede pensou junto com a gente isso e vai estar assinando com a gente esse parecer. Manutenção das visitas monitoradas, porque aí a gente já começa a perceber, não, a criança tem possibilidade de retorno. O que a gente faz? Costuma manter a periodicidade da visita, às vezes a gente já começa a fazer visitas menos espaçadas, às vezes a gente começa a propor outros espaços de visitas que não lá na própria sede. Discussão constante do caso em equipe. No SAPEC, a gente tem reunião entre a equipe toda semana. Então, assim, toda quarta-feira, né, a equipe vai sentar e vai discutir questões, tanto da gestão do programa, como questão específica dos atendimentos. Então, a gente, assim, apesar de ter dupla de referência para cada caso, assim, todos têm conhecimento de todos os casos, e todos podem, né, propor ou trocar ideia com relação a todos os casos. E aí, parecer conclusivo para a vara da infância. Na fase final do acolhimento, então, passou para a vara o parecer conclusivo da equipe e da rede que estava acompanhando junto, a gente aguarda essa decisão. Se for um retorno à família de origem ou família extensa, a gente começa, então, o preparo, né, dessa família e da criança e do adolescente e da família acolhedora. Né? Então, olha, famílias, crianças e adolescentes, né, esse retorno vai acontecer. Então, a gente vai meio que, durante o período já da final da média, já começa a direcionar isso e nessa fase final a gente intensifica esse tipo de atendimento. Envolve toda a rede lá do território, né? Olha, a gente fez esse parecer de retorno, então se prepara que a criança vai estar voltando para aquela família. Creche, eu preciso da vaga. Escola, eu preciso da vaga. Centro de saúde vai retomar atendimento. Então, toda a rede
que tem ali no território para ficar em torno da família e voltar a atender. Se for um retorno, que não está aí, não sei se vai estar no outro quadro, fora do município de Campinas, e muitas vezes a gente tem, inclusive, fora do Estado, aí, como o programa ele é de âmbito municipal, a gente já deve ter acessado a rede do outro município ou a rede do outro Estado. E aí, quando é feita essa transferência, essa outra rede é que vai passar a assumir esse acompanhamento. No caso de adoção, a gente também vai trabalhar a criança, a família de origem, dizendo, olha, de fato, foi feita a destituição do poder familiar, sua criança vai para a adoção. E a gente trabalha a família acolhedora e a criança, que ela fique até aquele momento da transferência propriamente dita da família acolhedora para a família adotante. A gente aguarda o setor de adoção, né, que vai apresentar para a criança a família adotiva. Dependendo da idade da criança, a gente tenta, dentro do que ela compreenda melhor, falar. Normalmente a gente diz, né, olha, o juiz encontrou uma família para cuidar de você agora e tal, e a gente começa aquela coisa de apresentar, de aproximar, de vincular. A gente procura que isso não se estenda muito, para não ficar muito sofrimento, mas a gente também não faz de um dia para o outro, né? Assim, conhece a criança hoje, amanhã leva a criança embora. E assim, a gente tem feito um trabalho muito interessante com o setor de adoção, e inclusive com as famílias adotantes, porque a gente tem conseguido manter, né, um contato dela com o programa. Então, a família que acolheu, pelo menos 2 vezes por ano, a gente marca encontros, né, assim, festa junina, festa de fim de ano, e a gente convida todo mundo. Família que adotou, família acolhedora, as famílias que, de origem, que já tiveram suas crianças reintegradas. Então, a gente reúne todo mundo, mais a equipe técnica, mas todo mundo que tem a ver com o programa, parceiros, tal, e a gente faz essas 2 festas no ano. E é uma maneira, assim, de manter contato, né, num espaço que é tranquilo, porque acontece na sede do programa, com todas essas pessoas, e a família acolhedora e a criança poder manter ainda um certo vínculo. E aí a finalização do acolhimento. No pós-acolhimento, aquilo que eu falei, ó, se a família for do município, a gente continua acompanhando em até 2 anos, por mais 2 anos, com a rede de serviços. Se for fora, aí esse acompanhamento é feito pela rede desse outro município, desse outro estado. E aí é feito pela vara a transferência desse processo da vara, por exemplo, da comarca de Campinas, para essa outra, aonde a criança foi transferida. Então, oi? Não. Então, assim, a apresentação mesmo da metodologia é isso. Eu acho que depois o que é mais interessante é a gente trocar, né, tirar dúvidas e vocês poderem perguntar. Bom. Acho que seria interessante a gente abrir para perguntas, porque depois disso a gente queria propor um cafezinho e nós voltarmos para uma etapa um pouquinho mais minuciosa, que é a questão de elaboração de estudo, elaboração de relatórios e aplicação desses instrumentais, inclusive um deles a gente gostaria de aplicar com vocês, né? Então, não sei, gostaria de saber se tem, de princípio, alguma pergunta, e aí depois a gente sai para um cafezinho. Então, vamos começar por aqui. Eu tenho 2 perguntas. Uma é se a família acolhedora, ela não pode alegar que criou um vínculo e ter prioridade no cadastro. Depois eu faço a outra. E a outra, eu trouxe até do meu setor um rapaz bastante politizado, e ele colocou se há pesquisas científicas que tratem o impacto que essas crianças têm diante dessa vivência, de morar numa família, talvez ter esse apego. Nosso receio sempre é o vínculo. Inevitável essas 2 perguntas, né? A gente está sempre acostumada com elas, né? Então, vamos lá. Eu acho que é assim, eu acho até que vou começar pela última, né? A questão do vínculo, eu acho que existe estudos que mostram que a questão não é o vínculo, é a falta dele, né? Que é o problema. Então, eu acho que o apego e o desapego, ele faz parte da construção de qualquer ser humano. Uma criança que vai para um serviço de família acolhedora já teve uma medida de proteção. A forma como nós vamos cuidar dela, ou é num abrigo, numa casa lá, numa família acolhedora,
o vínculo vai estar existente. Então, o educador que cuida da criança, ele tem que ter vínculo, porque se ele não tiver vínculo, tem patologia, né? Então, eu acho que, assim, o vínculo não é problema nenhum, porque a gente fala assim, ele tem que existir. Agora, como nós vamos lidar com este vínculo, o rompimento do vínculo, porque também ocorre rompimento quando ele sai de um abrigo e retorna para a sua família ou vai para a adoção, ele tem um rompimento ou não tem com o educador que cuidou dele. Então, o rompimento do vínculo, desde que trabalhado, o que eu tenho percebido, o problema não são as crianças, os problemas são nos adultos. Porque se o adulto não trabalhar bem o vínculo, ela vai ter problema numa família de origem, ela vai ter problema numa família por adoção, ela vai ter problema em qualquer lugar. Eu acho que os adultos é que tem que estar bem resolvido o que significa vincular. O que significa eu ser um adulto presente na vida de uma criança num processo peculiar de desenvolvimento. E o que eu tenho que oferecer para uma criança? Então, assim, como a Raquel acho que procurou mostrar, a gente tem etapas, né? Etapas de aproximação, etapas de desvinculação. Então, eu acho que o que nós temos que tomar cuidado com o serviço de família acolhedora, mas vou dizer que temos que ter o mesmo cuidado com qualquer outro serviço que cuide de criança, eu acho que o profissional e as pessoas envolvidas terem consciência do que ela significa na vida dessas pessoas e trabalhar esse processo. Então, eu vou dizer assim, elas entendem tanto que tudo isso desses 15 anos que a gente tem vivido, a gente não tem caso de criança que não queira voltar para a sua família, nem que ela more num palacete. E a mãe dela more num chão batido. Ela quer a mãe, ela quer o pai, ela quer chamar essas pessoas na vida dela, sabe? Então, eu estava até uma vez numa dessas festas, né, de Sapeca, e eu estava embalando uma das meninas no balancinho, eu já não estava mais no serviço, e conversando com ela, né? E ela começou a dizer para mim, agora eu tenho uma mamãe, ela estava no processo de aproximação com uma família por adoção. E eu ia lá, né, embalando a menininha, né, e ela começou a me contar. Eu agora tenho uma mamãe, agora tenho um papai, e eu tenho uma vovó, e ela começou a contar toda a família, né? E eu aqui, né, aqueles minutos que dá na gente, eu virei para ela, o Papai Noel te trouxe uma família, e ali embalando ela, né? Ela virou para mim assim, não, foi a Isabel da Vara. Então, eu acho assim, eles têm as coisas muito bem resolvidas. Ainda eu brinco com as meninas e falo, ó, né? Porque imagina, você falar, o Papai Noel te trouxe, porque era a festa de Natal ali, né? Ela, não, foi a Isabel da Vara. Então, ela tinha o quê? 4, 5 anos. E nós procuramos trabalhar com a verdade. Eu acho que uma criança, ela tem capacidade de saber a sua própria história. E nós temos que ser capazes de sustentá-la, sabe? Então, eu acho que é bem assim, vem que a gente te sustenta, mas vira para frente, essa é a sua vida, você tem que enfrentá-la. Então, não temos que adoçar nada, né? É claro que com todo o amor, com todo o carinho, mas a verdade. Então, acho que a verdade, ela precisa ser dita para essas crianças e trabalhada, né? E isso, eu falo para vocês, eu vejo isso acontecer no serviço, porque a criança é envolvida no relatório que é falado dela, o que vai dizer para a família dela, ela participa de todo o processo. A família de origem não é pega de surpresa com o relatório que foi encaminhado para a vara da infância. Ela sabe do que está sendo dito dela e o porquê aquilo está sendo dito e está sendo encaminhado. Então, assim, eu acho que não só a criança como a família, ela também precisa saber que nós estamos encaminhando a destituição do poder familiar e vamos perguntar para ela por quê. Ela mesmo vai dizer, porque eu não consigo isso, porque não está sendo ela própria. É primeiro um processo reflexivo com a família e com a criança, para que esse processo todo seja vivido por todos os envolvidos, né? Então, essa questão de vínculo, eu acho que ela é a verdade, né? Então, dá para trabalhar. E a primeira foi... Ah, não. Olha, nós estamos lidando com seres humanos. Então, é claro que já surgiu, por exemplo, uma vez uma família que foi até a vara da infância, né? Falar com a promotora e tudo, mas nós temos um trabalho muito próximo. A própria promotora nos ligou, fez o atendimento, esclareceu que ela deveria retornar ao programa, porque ela estava sofrendo a mais do que aquele pacto que ela fez.
Vamos começar do começo. Nós sempre dissemos ali que as regras e as condições são postas desde o início. Nós estamos trabalhando com adultos. Nunca ninguém disse a eles que eles iriam ter privilégio na adoção. Nunca foi dito a eles qualquer outra coisa senão aquela. Então, nós retomamos ao nosso pacto. E nós damos esse apoio, é claro, para que ela agora, como no caso dessa pessoa, ela teve que se conformar e tudo mais, e acho que nem participou mais do serviço. Quer falar também? O termo de guarda, ele inclusive sai um adendo dizendo que aquele termo de guarda, ele só é válido enquanto a família permanecer no serviço e ela poderá ser prorrogado ou revogado conforme determinação judicial junto com o serviço. Então, o serviço se vincula muito ao termo de guarda também, e ele é considerado, né, nessa questão. E acho que esse respeito existe muito forte. Acho que hoje nós temos uma relação com a vara da infância e com a promotoria, de marcar e discutir casos junto com o juiz, discutir junto com a promotoria, que acho que é um pouco isso que vem sido dito aqui, de uma relação mais horizontal, né, de uma relação onde todos nós estamos juntos para o bem-estar daquela criança, né? Então, assim, se você me perguntar se nenhuma família acolhedora adotou uma criança, eu tenho que não foi essa a sua pergunta, mas eu me antecipo, tivemos adoção, sim. Tivemos a adoção de um caso muito complicado, de uma violência transgeracional, sexual, e de todas as ordens, uma criança que teve uma deficiência e que foi impossível ela retornar para aquela família, e ela já tinha 12 anos. Mas o processo primeiro foi feito inteirinho dentro de todo o procedimento legal, quando em toda a procura não teve, e pela condição peculiar daquela criança, o juiz achou justo perguntar se a família ficaria, e ela ficou. E ela ficou porque, assim, existia um amor incondicional ali. Ninguém cuidaria daquela criança como aquela pessoa. Então, se a gente precisasse também dizer isso, como dissemos, eu acho que a criança está acima de tudo. Mas isso é a exceção da exceção da exceção. Em todos os procedimentos, eu acho que o que o Serviço de Família Acolhedora precisa entender, quando nós dizemos assim, ele é do Executivo, a seleção, a preparação, o momento do retorno, nós temos que ser responsáveis por tudo isso, mas ele funciona em estreita ligação com a vara da infância. O que nós deixamos muito claro para as famílias é, a adoção não é conosco, não adianta conversar aqui. Você tem que conversar aqui, é outro instituto jurídico, é outra questão, aqui nós vamos até aqui. E isso precisa ficar muito claro, não temos que dar jeitinho brasileiro para nada, por isso eu acho que ele existe há 15 anos, porque a gente tem que ter esse limite muito claro, né? E a outra questão que eu não sei se ficou clara, eu aproveito para responder, é que família de origem, nem mesmo extensa, é considerada família acolhedora, porque ela a partir do primeiro dia que ela entra no serviço, a rede que nós vamos trabalhar para reintegração é a da família extensa e da família de origem. Se ela já então ela não saiu da família. Né? Se ela é de alguém da família. Então, a ideia é que a família acolhedora receba uma criança, 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças, como nós temos lá algumas que já acolheram 10 crianças. A criança entra e sai. Agora, se eu pego um tio que vai acolher, ele entrou e não saiu mais. Então, não tenho um serviço de família acolhedora. Eu tenho um serviço que eu defendo muito, que deveria existir no Brasil e não existe, que é o de guarda subsidiada na família extensa. Na minha opinião, que é outro artigo, acho que é o artigo 34 do ECA, que fala da guarda subsidiada, e nós deveríamos ter no nosso país, porque a gente tem visto avós, tios, se responsabilizando por criança, num processo onde o Estado se desresponsabiliza financeiramente e uma avó pobre fica mais pobre ainda. Então, é uma lacuna na política, e aí nós estamos falando de outra coisa, não é família acolhedora. Família acolhedora, ela entra, ela sai, e a vinculação é no cuidado, mas ela se prepara para receber outra criança. Então, deu para entender a diferença, né? Vou fazer a pergunta ali? Acho que dá para ouvir, não é que vai gravar. Tem um montão de perguntas. Primeiro, com relação à operacionalização do programa, sobre a operacionalização propriamente dita do programa. Existe número limitado de uma criança por família acolhedora, ou pode haver mais de uma criança em cada família? Segundo,